Bom, então vamos começar logo na primeira página, né, do capítulo 9, Abigail Cristã. No primeiro parágrafo tem um trecho que Emmanuel diz assim: desde o martírio de Estevão, houve um agravamento do movimento de perseguição e, como se fora tocado de verdadeira alucinação, Saulo, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Estaria Emmanuel aqui aludindo a uma obsessão por fascinação? Tive essa impressão também, claramente, pelo jogo de palavras. Ele usou fanatismo e usou fascinação, não foi? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Sem entrar em detalhes, ele quis dizer isso. Excessivo, mas para quem já estudou acerca do assunto, dá para perceber que ele faz menção a essa temática. Ele é bem sutil, né, na abordagem. Você vai, Emmanuel, ele não deixa que vai parar, está passando o processo, ele fala as características que levam você a verificar. Exatamente. Isso. O superior ele é cuidadoso, né? Do que vai se referir ao outro, Até porque é um romance. E para não estabelecer uma pecha, né? O obsidiado. Para ajudar a gente a refletir sobre isso, eu trouxe aqui um texto de Atos que comenta esse fato histórico, né, de Saulo. Atos capítulo 8, versículo 1. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução, referindo-se à execução de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. E aí tem duas notas na Bíblia de Jerusalém. A perseguição parecia visar diretamente aos helenistas. E aí a Bíblia define que são os helenistas. É o grupo que, disperso pela perseguição, dá à igreja os primeiros missionários. Então, entre os cristãos primitivos, da igreja cristã primitiva, havia um grupo de judeus, e aí os teólogos explicam. Os helenistas foram judeus que haviam vivido fora da Palestina, adotado certa cultura grega, por isso a menção helênica, e dispunham em Jerusalém de sinagogas particulares, ou seja, eles não estavam fazendo parte dos judeus do templo, do sinédrio, né? Mas de outras sinagogas em que a Bíblia era lida em grego, o que possivelmente a eles dava margem a outras interpretações, que não eram uma interpretação tão ferrenha quanto os judeus do sinédrio. Então, eles faziam parte da igreja cristã primitiva. Isso ajuda a gente a entender a conversão de alguns dos judeus do sinédrio e o possível acolhimento que eles tiveram pelo fato de não ser só cristãos, os sucessores dos apóstolos, mas também ter judeus com essa visão um pouco mais flexível, se a gente pode utilizar essa expressão. Então, por que esse texto é interessante? Primeiro, ele corrobora Emmanuel, o relato que Emmanuel faz, né, ratificando que realmente foi encetada como se fosse uma cruzada, né? Iniciada por Saulo estava à frente, e que esses missionários, esses que seriam os futuros missionários, que eram os judeus helenistas, esses eram os preferidos. E isso também, possivelmente, por conta da crença de Saulo, no caso, de que esses eram os desertores. Esses eram aqueles que eram filhos da raça e que não estavam seguindo a lei de Moisés e que precisariam ser parados. Aquela ideia da missão que ele achava que tinha, né? De impedir que isso fosse propagandeado. E aí, no parágrafo subsequente, Emmanuel vai dizer: impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. Devassas é um termo jurídico. Eu pesquisei, significa apuração minuciosa de ato criminoso mediante pesquisa e inquirição de testemunhas. Então, é o equivalente ao interrogatório. Então, bastasse as pessoas inclinarem-se à simpatia ou querer conhecer os escritos de Jesus, era o suficiente para serem interrogadas, como se elas estivessem sendo investigadas por um crime.
né? É essa analogia que Emmanuel faz aqui. Então veja a gravidade por conta do fanatismo, né? A gravidade é o assunto que é dada por Saulo. E aí Emmanuel continua. Tudo isso com ordem de impedir as prédicas, as preleções, né, as doutrinárias, que representavam um brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava seus maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Então veja que o interrogatório não era justo por conta deles não terem a maioria, ou pelo menos a maioria deles, aquelas prerrogativas da raça, de serem hebreus, do direito a se justificarem, né, ou a se defenderem. Muitas vezes eram processos completamente injustos, né, autoritários, e isso daqui fomentou, provavelmente, dispersões, né? Emmanuel não deixa claro, lembra do início da obra de Jochedeb Espoliado, por Licínio Minúcio? Sim. Emmanuel não deixa claro se isso daqui ocorreu, mas pelo fanatismo e pela ideia que ele coloca em resguardar o patrimônio, até que ponto esse patrimônio era apenas o patrimônio religioso da fé mosaica e não também um patrimônio financeiro, né? Então, até que ponto essas famílias que foram expulsas também não foram expoliadas? Ele não dá detalhes sobre isso. Interessante, né? Eu também marquei aqui, falei, que isso? Talvez ele deixe essa dúvida de propósito. Esse movimento de devassa é um movimento político, histórico, que se repete, né? Houve na Inquisição, houve no nazismo, houve aqui na Conjuração Mineira. Então, ele se repete em todas essas situações em que aparece o fanatismo. Uhum. Então, veja a repercussão da coisa. Né? Bastava uma mera suspeita para expulsar uma pessoa, né, uma família. Isso. O vizinho que não gostasse de você poderia falar alguma coisa. Aproveitava, não, levantava a suspeita, quem falasse primeiro. Não foi morto por causa de um depoimento e tudo, pago. Falso. Exatamente. Porque se fosse religioso, ele dizia o patrimônio hebraico, né? Da religião. Ele não deixa claro. O patrimônio é esse, né? Pois é. E você veja, no nazismo aconteceu contra os judeus. Aqui eles fazem, depois fizeram com eles. Uhum. E aí ele continua dizendo, mais para o final da página, livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Então aqui a gente está falando de intransigência, inflexibilidade, né? Falta de compaixão, então completo. Aí eu faço uma pergunta: por que Gamaliel não sugeriu o deserto para Saulo? Poderia, né? Não era o momento ainda. Não era o momento. Na luta tinha passo percorrido. Até para o deserto a gente tem que ter preparo, né? Pode só falar assim, que eu gritei aqui, que eu achei interessante essa questão do êxodo, né? Iniciou um êxodo de grandes proporções, que no final foi benéfico, né? Sim. Foi a divulgação da doutrina cristã. Perfeito. Verdade. Aí, gente, tem mais um texto de Atos. O mesmo capítulo que a gente leu, capítulo 8, agora os versículos 2 e 3. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Lembra que Gamaliel pediu o corpo? Sim. Então, em Atos, realmente há a confirmação desse fato. Quanto a Saulo, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Aí, gente, na página 156, né? No primeiro parágrafo da página. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o seu insucesso dos sonhos de mocidade
aquele Cristo que não conseguira entender, odiá-lo-ia o tempo que vivesse. Isso daqui ia adiantar, né? Veja só, é inegável que Saulo sentia dor, mas pelo fato dele estar com esse coração ressequido, né? Com essa indiferença criminosa, parecia algo que ele não queria enfrentar. Era uma dor que ele não queria enfrentar. Mas isso não apaga a dor. Qual é o momento em que a dor nos leva a uma mudança? Quando a gente aceita ela. Quando a gente aceita, né? Aceitou, se confessou impotente para aquilo, aí você começa a se movimentar. Né? Ou seja, não basta só a dor. Se eu quiser, mesmo com a dor, eu não vou despertar. É o que você faz com ela, né? Porque dessa dor. Você vai se questionar interiormente por que dessa dor. Então, foi realmente para poder entender. O que significa aquela dor? Para que a dor? Isso. Para que ela me serve, né? E aí mais para frente ele diz: a seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos, que dia a dia cavavam profundos abismos entre a sua figura inolvidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Veja só a sutileza aqui. Mais uma vez, ele atribui ao outro a razão do seu insucesso, porque ele era incapaz de assumir a responsabilidade por um insucesso. Ele era infalível, né? Ele era superior, orgulhoso, isso. E aí ele teve o fracasso afetivo, um fracasso que não foi um fracasso próprio, né? É como se ele tivesse se sabotado, porque ele escolheu o rompimento, né? Ela, inclusive, tentou argumentar e ele não quis conversa, né? Agora, veja o que Emmanuel está querendo dizer. Envenenado no seu coração impossível por sentimentos estranhos, que dia a dia cavavam profundos abismos entre a sua figura inolvidável. Ele está falando de Abigail, né? E as lembranças que lhe eram mais carinhosas, o amor que ele sentia por ela. Será que esse amor estava se transformando em ódio? O que são esses sentimentos estranhos, né? É, porque ele afasta ela, né? Ele imediatamente fala para ela, tudo acabou entre nós aqui. Então, realmente, ele ficou muito frustrado por ela ser irmã do Estevão. Eu não acho que era um ódio, não. Eu acho que era uma coisa mais de repulsa, de afastamento, de um envergonhamento. Esse que ele está muito envergonhado. Também eu não quero sentir isso. Por favor, não faça isso. Negar o sentimento, né? Que gera vergonha. Eu amo essa mulher, o meu ideal é ela, mas eu não posso sentir isso. Que ambivalência, né? Imagine que situação. Eu amo alguém. Eu não posso amar uma mulher que tem um carpinteiro como uma referência. Eu acho que ele não sentiu ódio dele, ele estava transferindo esse sentimento para outra pessoa, que era para Jesus, no caso, que era o responsável por tudo. Mas esse ódio não era pela pessoa que Abigail, na verdade, estava colocando esse ódio pelaquela pessoa responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Odiava Jesus nesse momento. Estava focado para ele, cada vez mais odiando ele, que foi responsável por várias coisas, e agora sempre estava na frente de todas as situações, Jesus. Sim. Veja que às vezes, será que às vezes é a gente que atribui esse poder ao outro? Porque ele estava empoderando Jesus, né? Ele é o causador da tragédia na minha vida, né? Às vezes, então, será que o ódio esconde um amor? Uma profunda admiração? Mas são dois extremos, né? Que o ódio é amor. Chico fala que o ódio é o amor. É o amor que adoeceu. ferido, É o amor que adoeceu. Sim. Então a figura que a gente ama, a gente também pode odiar nesse sentido que ele. E quando o ódio é quando muito está adoecido. intenso, geralmente tem um amor escondido mesmo. Que bonito, Está na né? sombra, né? Que difícil. Está no consciente, o oposto está na sombra. E aí pode vir a... Isso.
E aí ele continua: de vez em quando sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Então não adiantou negar. Não deixou de existir, né? O sentimento. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa, implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Sempre a figura... veja que essa figura aqui, esse par, já era algo que ele sentia ciúme. Talvez o ciúme seja também um tipo de inveja. Porque a cumplicidade, embora fosse um amor completamente diferente do amor conjugal, mas a cumplicidade entre Estevão e Abigail era algo que ele também gostaria de ter. Quem sabe até com o tempo ele teria, né, na relação dele. Mas aquilo também era uma espécie de sentimento de inveja, de culpa, pelo fato dele ter sido responsável, né, do aniquilamento da vida de Estevão. Então, na verdade, é um conjunto de emoções, né? É um misto de sentimentos. E aí, finalizando esse parágrafo, Emmanuel diz: Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Ué. Olha aí, né? Uma centelhazinha de mudança. Mas ele não era um homem religioso? Ele não devia ser espiritualizado? Existia alguma coisa que estava despertando dentro dele que ele não estava entendendo. Era maior. Uma necessidade maior que ele ainda não estava entendendo. Eu acho que era isso que mais deixava ele angustiado. Era isso que ele não conseguia ainda... Ele estava o quê? A pegada política, o poder, aquele jogo. Existia alguma coisa, um vazio dentro dele que ainda não estava conseguindo ser suprido, essa necessidade de suprir esse vazio, que estava começando a florar dentro dele. Ele não conseguia entender, administrar isso dentro dele. É porque é como ela falou, eu acho que a questão da política aí estava muito misturada com a religião. Então essa religião, ela não cumpria, né, a finalidade da religião. O que é religião? É religar, né, a gente se religar com o alto. Mas era uma coisa tão terrena, tão política, que eu acho que não supriria essa questão da espiritualidade. Perfeito. Tinha um nome de religião, mas é diferente de religiosidade. E aí passaram-se 8 meses de luta, né? Capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope. Como é que ele aguentou, né? Tanto tempo, né? Porque 8 meses pode ser, depende do ponto de vista, né? Muito rápido. Fazendo as perseguições. Fugindo, né? E aí, na página 157, tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Veja como ele entendia essa capacidade de controlar tudo, o afeto do outro, a situação da proliferação da mensagem cristã, né, o fato das pessoas terem a fé A ou B, né, tolhendo a liberdade de consciência alheia. Ele sempre queria estar no controle, né, de tudo. Aí, continuando lá na página 157, sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. Refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida sem humilhação para a sua vaidade. Ele não estava preocupado com será que ela vai me receber bem? Como será que ela está? Mas da forma que fosse menos traumática. Quando você fala de controle, eu vejo nesse momento aqui, ele, na verdade, não teve controle sobre o sentimento dele. Até isso ele queria ter controle, mas ele não teve controle. Porque ele jogou orgulho para fora e foi atrás dele, entendeu? Então, nesse momento, ele se controle, ele deve ter com todos os brios dele, disse, não tem mais jeito, eu vou atrás dela. 8 meses. 8 meses é muito tempo, 8, né? 8 meses, né? Ele falou 8 meses. Mas às vezes eu fico meio confusa. Porque, ora, aqui mesmo na outra página,
que ele confunde, que a gente leu agora, envenenando no seu coração impossível por sentimentos estranhos, sobre Abigail. Aí, logo no mesmo parágrafo, ele fala sobre uma saudade singular. Aí ele fala aqui, humilhando a vaidade. Aí logo depois fala, para não se humilhar tanto. Ele fica ambivalente. Ele está em conflito. Ele queria controlar essa situação, queria que o orgulho desse parasse, ele não ia atrás dela, mas ele viu que não estava conseguindo, teve que ceder. Ele diz que ele sente pela situação de Estevão, mas depois ele não sente, né? O tempo inteiro. Perdido. E eu acredito que esse jogo de palavras seja justamente para causar essa impressão da ambivalência e da briga interna, né? Que muitas vezes a gente também sente, né? Uma outra coisa interessante que eu achei dessa parte parece que ele tinha a impressão que a parte emocional tinha congelado, que é a questão do controle, né? Eu nego, finjo que não existo e deixo lá no canto. Quando eu quiser, eu vou e procuro e reavivo aquilo ali. É assim que se processa? Não é assim que deve ser, né? Não é assim que deve ser. Isso é uma coisa viva, se mexe quanto menos se espera. É verdade. Uma outra questão. Será que essa decisão dele passar por cima do orgulho e da vaidade, humilhar a vaidade, não teria sido também uma repercussão de possíveis reencontros, até como o Jobson trouxe, espirituais, nesse interregno? Será que ele, em emancipação, durante esses 8 meses, não teve encontros espirituais com Estevão, com Abigail, né? Quando ele voltou para o corpo, aquilo abafou, pelo ego dele muito proeminente, né? Mas pode ter ficado, né? Alguma coisa, tentando continuar com essa chama acesa do sentimento, né? Para ele não ficar de todo inflexível. É uma hipótese, né? Ele não ficou esquecido, né? Jesus tinha um interesse nele, deu para perceber que adiante, então não deixou ele sozinho. Em desdobramento, deveria estar acontecendo alguns eventos para poder segurar ou transformar um pouco mais. É verdade. E aí Emmanuel continua. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso, por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado, ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Veja que aqui é um reconhecimento de parte da culpa, não de toda a culpa, né? Talvez a parte que ele pudesse, nesse momento, tivesse força para reconhecer também. Porque reconhecer a própria culpa dói. E ele já estava sentindo dor. E Emmanuel fala que ele falaria, não necessariamente que ele estivesse sentindo em profundidade. Não, eu acho que ele estava sentindo. Peraí, também, né? Porque ele fala depois, antes tarde do que mas com relação a tudo bem, mas com relação a Estevão, eu não acredito que ele tenha mudado muito. Quando ele fala da prece deles dois, quando Estevão penetrava no sobrenome, eu acho que ele estava já. Então estava no momento de. Estava, né? Já estava sensibilizando. Depois ele volta para o vale. É o momento dele de sintonia mais elevada. Depois volta, né? Pra gente, ele volta, chega do lado da gente, aí depois vai pra lá pra cima, depois volta. Aí finalmente ele chega no sítio, né? Aí encontra Zacarias, e aí Emmanuel conta como foi, né? Feliz esse reencontro, como ele estava satisfeito em vê-lo. E quando ele pergunta por Abigail, Zacarias muda, né? Entristece. E aí diz: pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Eu me perguntei, será que não? Assim, Sim. será que não teria chegado ao conhecimento dele Isso. alguma coisa sobre, naquele momento ainda muito, né, rebelde ou querendo deixar de lado, não deu atenção? Não fala. Será que ele ignorou, né? Porque ele gostava da Abigail. Se ele soubesse que ela não estava bem, acho que ele teve que procurar ela. E a vaidade? Não sei, mas acho que o amor é mais forte. Que amigo
moça teria levado a notícia se ela conhecia os amigos quando ela foi a Jerusalém e depois ela voltou para esse região. Mas ele era um homem famoso, Era bem né? relacionado. No Sinédrio. Zacarias, será que ele não mandou recado? Mandou, tá à frente. Mandou vários. Entendeu? Mas ele E ela já saiu. Há 8 meses atrás ela já tinha saído de Jerusalém, já adoecida, né? Já mal. Foi. E ele mandou recado depois, então. Falou, tá tudo bem, vem aqui fazer uma visita, tomar um chazinho, não foi bem isso, né? Avisado que ela não estava bem. Falou. Gente, eu acho que nesses Nossas 8 conjecturas, né? Mas Nesses 8 meses, eu acho que ele não se permitiu sentir. E aí ele pode até ter sabido, mas ele bloqueou qualquer sentimento. Quando chegou no limite dele, ele foi, sem ninguém chamar, sem recado, sem nada. eu acho que ainda é bastante cuidado de Emmanuel aqui com essa situação de não ter dado muita atenção, né? De jogar Saulo muito lá para baixo. Exatamente. Aí ele diz: Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, nós não temos qualquer esperança. Logo depois que ela voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o vício e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença, com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. É verdade. Uma pergunta: foi ele responsável pela piora? Ela já era muito fragilizada. Ela teve aquela febre toda quando perdeu a Também, né? Também. O sofrimento fragilizava ela e entrou adoecida. Dessa vez foi muito forte, né? Perdeu o pai, e agora ele. Mas o lidar com as emoções é responsabilidade. É da isso, a pessoa, gente não né? falou no início que não pode dar esse poder todo ao outro. Sim. Né? Então, assim, a questão Ainda é. teve que ficar na casa de Ruth e Zacarias escondendo toda aquela história que aconteceu. Sim. Mas Ela não trabalhou. Ter o assim, segredo e ainda ter a esperança da felicidade. Isso. E a gente tem uma parcela de corresponsabilidade. Tem uma parcela. Ele parecia trazer uma tendência muito forte. Então havia uma probabilidade alta de acontecer o que aconteceu. Mas também havia o outro lado dele mudar. E Né? aí a programação. E o planejamento se altera. Exato, concordo com você. Né? Se ele tivesse em 4 meses voltado com ela, o planejamento se mudaria e ele teria sido dinâmico, né? uma pessoa do cristianismo voltada, casado com ela. Agora o que ia acontecer a partir daí, né? Só Deus sabe. Sim. Mas aí. Tendo um organismo frágil. Se ele fosse casado com ela e fosse cristão, tão cristão quanto era, os dois saíssem por aí divulgando a obra de Jesus. Mas Dormir tem na uma relva. frase de Abigail no que ela finalzinho, fala, né? né? Que ela diz que o nosso amor, uma coisa assim, o nosso amor não é para os lares terrestres. Isso. É como se ela já Soubesse. Eu fico sabendo naquele momento de Desdobramento. sensibilidade, Isso. de fraca. Aí, gente, na página 158, olha a pergunta que ele faz. Mas Abigail fez alguma queixa ao meu respeito? coisa de apaixonado. E a culpa também, né? De modo algum. Aí a gente vê que o cristão se revela nesse momento, né? Aliás, ela sempre, exatamente, explicou a necessidade da tua ausência, disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos, referiu-se com gratidão ao acolhimento que dispensaram teus parentes e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato teu procedimento, é a primeira a defender-te. Isso daqui é interessante, né? Porque Abigail ensina a gente como é que a gente deve proceder quando sai de um grupo, quando termina um relacionamento, né? Quando sai de uma casa espírita. Porque quando a gente entrou, a gente foi acolhido, né? As pessoas abraçaram a gente, bem-vindo, fique à vontade. Por que a gente vai sair batendo porta, né? Mesmo que a gente tenha raiva, é legal mandar uma mensagem, né? Mesmo que seja depois, obrigado, né? Foi legal enquanto durou, porque deu certo por algum tempo. Eu não sei quem foi que eu ouvi falar isso, não sei se foi algum orador, né?
Às vezes quando um casamento de 30, 40 anos termina, o casamento não deu certo. Deu certo por algum tempo, né? Inclusive com frutos e filhos e tudo, não deu certo. Só Deus. Essa visão é muito interessante. E aí, Emmanuel vai dizer, a emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Todas, a serenidade, né, a paz, todas as coisas que ele não sabia, né? Como se defrontar, como processar. E aí ele continua, apesar do seu esforço para nos tranquilizar, Zacarias contando, nós temos a impressão de que a nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Ela estava, e Emmanuel até fala sobre isso, né, entre pessoas que a amavam muito. E eram as pessoas com as quais ela podia desabafar. Mas ela não faz isso por caridade, né? E o fato da pessoa não desabafar somatiza mais. Quer dizer, você não se travasa pela boca, parece uma doença. É o que os psicólogos falam. E aí eu queria pensar sobre isso. A abnegação e o devotamento, esse preço. Eu faço caridade com o outro e esqueço de fazer caridade comigo? Não é o que a doutrina prega. Né? Nós temos que primeiro nos amar. Sim. E aí depois você ama o outro. O preço desse amor, por exemplo, há pessoas que não adoeceriam e não morreriam pelo desgosto. Mas a resistência é de cada um, né? Há gente que sabe. E a gente ali convive que a vida dela foi uma série de perdas. Ela veio com várias perdas, que provavelmente já estava, talvez, até no processo dela, né? Ela teve que passar por todas essas perdas, porque foi Perdeu a mãe, perdeu o pai. Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a depressão, esposa e família. Perdeu casa. Então ela veio com a existência com uma série de perdas, né? Que fazia parte, talvez, do todo o processo dela. Sobre essa questão, Haroldo Dutra Dias, ele traz aquele caso da aeronave, né? Quando vai salvou, que tem aquelas orientações, aí fala quando a cabine se descomprimir, máscaras cairão, coloque a sua primeiro e depois coloque em tal lado. Você precisa saber para poder ajudar. Mas eu também penso assim, que Jesus falou, né, que o amor maior é aquele que dá a própria vida pelo seu amigo. Então, acho que é o a mais, apesar de a gente, tudo bem, a gente precisa preservar a nossa para poder ajudar, mas acho que quando a pessoa se sacrifica pelo outro, tá entendendo, né? É o a mais que tu pode fazer. Ou seja, ela conseguiu fazer mais. o mérito é proporcional também, né? Ela se sacrificou, mesmo Eu sem não saber, né? acredito que ela tenha ficado doente por questões emocionais. Talvez esse fosse realmente o plano, porque justamente no momento que ela perde Saulo, ela encontra Jesus. Então, ela não teve uma perda emocional, pelo contrário, ela se fortaleceu ainda mais. Então, eu acho que na pior situação da vida dela, nas duas piores, talvez no pai ela tenha realmente se abalado emocionalmente, isso tenha refletido na condição corpórea, né? Mas no segundo momento, ela, pelo contrário, ela ouve as palavras de Estevão, se consola com aquilo, reflete, inclusive, vamos continuar, Saulo. E ao mesmo tempo ela encontra Jesus. Eu acho que, não sei necessariamente se a falta de Saulo ocasionou uma doença que ocasionou o falecimento, entendeu? Não acho. Porque espiritualmente ela estava mais fortalecida do que antes. Emocionalmente Sim. ela estava tranquila. Tanto que ela tranquiliza ele. As palavras dela vão ser Talvez esse realmente tranquilizar. o itinerário dela era aquilo mesmo que tinha que acontecer. Sim. Mas eu acho que a perda de Saulo Só pesou veio muito ter o processo conhecimento dela. nas escrituras e tudo quando ela estava penal. Depois, Ela estava penal. levou um tempo, né? Poderia ser também uma predisposição eu acho que orgânica, porque se repetiu no primeiro, no caso com o pai, aconteceu isso depois. Alguma coisa que ela sentia despertava alguma coisa orgânica que fazia ela se prostrar daquela forma. Potencializava essa Ela tinha fragilidade, alguma mas empatia. a busca de Jesus pode ter sido um caminho de consolo, que ela estava Mas não. abalada emocionalmente, claro que estava. Né? E aí ela encontrou esse caminho, né, que aqui já começa com o encontro com Ananias, e é o que ajuda ela, né? Apesar daquele sofrimento que do espírito vai para o corpo, mas ela foi o grande consolo.
Aí chega Ananias. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Deu-se então um fato estranho. Abigail encontrou em casa de um de nossos rendeiros, e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio, manifestando daí para cá muita fortaleza espiritual. É o que ela falou. Ao despedir-se, o pobre mendigo deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Eu fico imaginando a cara de Saulo nesse momento, né? Era tudo que ele menos imaginava, né? E queria. Ele arrendava a terra para outros, né? Rendeiro. Eu acredito que é trabalhar com renda. Não? Arrendava a terra. Você acha? Eu acredito porque nessa época, essas regiões... Lembra que a gente falou sobre a região de Tarso, que tinha fabricação de tendas e redes... o pessoal trabalhava com pegava pelo de ovelha, né, e outros noviços, e aí fazia um fio, né, e aí com esse fio fazia. Depois vamos pesquisar. Isso também é interessante para o nosso dia a dia, né, porque às vezes quando a gente olha, por exemplo, um mendigo na rua, dá vontade de aniquilar aquela situação e dar uma situação que a gente julga digna. Mas será que isso resolveria? Será que a questão pela qual passa não é uma questão necessária? É lógico que a gente vai ajudar, mas ajudar ele a conviver com aquela situação de uma forma um pouco melhor e não arrancá-lo da situação. Gente, a gente vê que isso daí gerou resignação a ela, né? A dor transformou-se em confortadora expressão de alegria íntima. E aí isso desdobrou em Saulo muitas reflexões, né? Já na página 159, quem era afinal aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo evangelho perseguido revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Mais uma vez ele colocando, né, o troféu, basicamente, né, nas mãos do outro, empoderando o outro. Mas é a primeira vez que ele se refere a Jesus sem ofensa. Uhum. Chamou pelo nome. Afinal, meu Deus, que homem é esse que está provocando tudo isso em mim? É verdade. E aí ele chama Saulo, Zacarias chama Saulo para poder ver Abigail, né? Aí Emmanuel faz no último parágrafo da página 159 a descrição. Muito magra, a epiderme adquirira a cor do marfim, mas o olhar lúcido denotava absoluta calma espiritual. Carinhosa serenidade estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. De vez em quando renovava-se a dispneia com prolongada aflição. Falta de ar, né? Então, aqui ele se dá conta do abalo, né, no corpo físico dela por conta da enfermidade. Mas, mais uma vez, a serenidade presente no momento grave em Estevão, também ali estava presente nela, né? E aí, quando eles se veem, se reencontram, é lógico, muita emoção, né? Tanto por parte dela quanto por parte dele. E aí ele começa a se explicar. Página 160. Abigail, abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. E aí é muito bonito, né? O diálogo. Esquecer-te, por mais rude e longa que seja a estação do sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Como se ela fizesse até uma ação humilde de reconhecer que ela também tem as suas faltas, né? E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro? Então veja que a reflexão dela é repleta de gratidão, humildade, né? De perdão acima de tudo, né? Em momento nenhum ela se refere ao sofrimento dela causado pela morte do irmão. Exato. E causado pelo comportamento dele, né? Exatamente. Porque se ela não desabafou com Zacarias e Ruth, poderia desabafar com ele, né? Porque ele sabia de tudo, né? Isso também é interessante, a não lamentação, né? A não vitimização. Aquela humildade, aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração, reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto. É aquela questão dele a considerar
digamos assim, o poço emocional, né? O repositório emocional dele. Mas parece que ela toda hora pega ele para trazer para o caminho. É verdade. E aí eles começam a falar sobre os planos futuros, né? E aí ela diz: desconfio, Saulo, que os lares da terra não foram feitas para nós. E é interessante a descrição que ela faz, né? Porque ela fala sobre a educação da mãe, os sonhos dela de mulher, de também ter se guardado, né? Para a mulher, isso daqui era muito mais frequente do que para o homem daquela época, né? De se guardar para o casamento. Mas a gente vê que os dois eram castos, né? Tinham se guardado para essa realização afetiva no matrimônio. E é interessante que ela diz, né? Desde menina em Corinto, vi mulheres que desbaratavam os tesouros do céu, simbolizados no amor do esposo e dos filhinhos. A gente comentou isso nos primeiros encontros. Corinto era uma cidade de depravação. Era muito comum ter adultério, né, traição, por parte de mulheres também. Embora não fosse algo socialmente aceitável, digamos assim, né? Que a sociedade era muito mais repressora para as mulheres naquela época, mas isso era muito frequente. Também por isso que na Epístola de Paulo aos Coríntios a gente vê ele falando com tanta veemência, mulheres, né, se voltarem para o lar, para os seus maridos, que acusam inclusive ele de machista, por conta disso, mas é também por conta dessa exortação à moralidade. Exatamente. Acho que a venda do corpo era uma alternativa fácil, né? Porque ele tinha 2 portos. Sim, exatamente. Exatamente. Com o corpo já acontece muita coisa, mas com 2 portos. Muito marinheiro chegando. A circulação. Muita gente. Aí na página 161, ela fala tudo isso, aí tem um ponto que ela diz assim: mas o céu, prosseguiu resignada, retirou-me as possibilidades de semelhante ventura na terra. Né? Veja que a resignação não é fácil. Era o sonho da vida dela. Quando tem gente que sonha em ser bem-sucedido, ter realização em múltiplos fatores, ela sintetizava a realização da vida dela nesse teor. Né? E ela aquece o fato de não ter conseguido, porque ela acredita que, como Deus é soberano, ele está à frente desse desígnio. Então não foi por conta de Jesus, de Estevão, de Saulo, porque assim como Saulo colocou a culpa em Jesus, ela poderia ter culpabilizado Saulo. Ele é poderoso, né? E eu também depositei nele as minhas esperanças. Ele era o que eu queria, né? E ele poderia não ter me dado as costas. Mas ela também busca ver um motivo além, né? Esse contato dela com Ananias provocou um despertar assim fantástico, né? Ela aprendeu muito. Mas será que ela já tinha também sementes? Ou pelo menos o solo receptivo, né? Eu concordo com você, a presença de Ananias foi fundamental. Mas aí ela traz informações aqui, eu falei, ela deve ter tido um contato mediúnico, sonhos, ela trouxe informações que não foi Ananias que simplesmente deu, foi resolução mesmo de ela perceber no espírito ela, né, no interno dela, que é de tal forma, eu acho que... Porque eles já eram religiosos, né? A aceitação por parte de Estevão também foi bem rápida também, lá no início. Para falar, por mais longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto, não poderá esquecer a chuva benéfica que ele deu à vida, né? Falando de gratidão, por muita coisa que ela falou com ele. Alguns momentos com Ananias proporcionaram despertar. Mas ela leu os escritos também, né? Ananias deu os escritos para ela. Foi assim que ela se instruiu no cristianismo. Assim. E aí ela conta o que ela tentou fazer em todo esse tempo, né? Que ela voltava às árvores onde eles se encontraram, tentava buscar ele pelo pensamento, relembrar os dias que eles passaram juntos. E aí ela conta que, embora ela tivesse confiança em Zacarias e Ruth, ela não queria tornar mais pesada a vida, mais pesada para eles,
as angústias, ou seja, dito de outra forma, ela não queria trazer insatisfação, trazer desgosto, trazer preocupação. Ela não queria ser um peso. Eu queria Isso. trazer para ela, trouxe para ela. E trouxe para ela. Ele queria que ficasse com vela de sal, não queria mais esse pesar, entendeu? Ela tinha prometido que não ia contar. Como é que ela Sim. começava o assunto e fica aquela coisa... Sem falar de tudo. Aí no final da página 161 tem duas frases que eu acho que sintetizam bem o sentimento de Abigail e de Saulo nesse momento. Primeiro, quando ela diz, né, falando sobre Ananias, de ter conhecido a história do Cristo, desde essa hora em que ela devorou o Evangelho, compreendi-te melhor, conhecendo a minha própria situação. Então, fez com que ela tivesse entendimento que talvez ele ainda não estivesse preparado para entender a mensagem, né, que agora chegava às suas mãos. E que também, pelo fato como as coisas aconteceram, talvez ela tivesse elaborado o sentimento, aprisionado também, da forma como a doença. Então, ela entendesse também que, mesmo ela morrendo, haveriam outras possibilidades futuras, né? Porque a mensagem do Evangelho também é a mensagem de imortalidade. E uma coisa que Emmanuel fala, né, de um pensamento dele, logo no finalzinho da página. Naquele momento em que Abigail fala sobre o encontro com Cristo através de Ananias, não experimentava apenas o desejo de arrasar a doutrina e os adeptos, mas sentia ciúmes dele na alma caprichosa. Mais uma vez os ciúmes, os mesmos ciúmes em relação a Estevão, né? Por que esses ciúmes? Qual é a gênese do ciúme, então? Ele fala aqui, né? O carpinteiro odiado parecia tomar lugar no coração da noiva. Ele não admitia isso. Eu até fiz Alguém melhor do que ele. esse cara é doente, vou ter que salvar da Inseguro, muito inseguro. Infantil, né? Ciúme é Um insegurança, carpinteiro né, melhor do gente? que ele. Aí imagina, um carpinteiro melhor do que ele. É. Também depositou nela toda o que ele podia ter de melhor era nela. Então, ele não depositava nele. Não era, ele não acreditava que ele mesmo poderia mudar a vida dele. Era só Abigail. E não é assim, né? Ninguém é responsável pela nossa felicidade se a gente pode auxiliar. Mas ninguém é responsável pela nossa felicidade, pela nossa melhora, se a gente não quiser mudar, né? É verdade. Eu sou muito desprendida disso, porque eu me coloco numa situação de que eu não sou responsável por mudar o seu comportamento, por melhorar na relação entre mãe e filho. Eu não quero esse peso para mim. Eu posso auxiliar, mas quem tem que fazer isso são eles. É ele, sou eu. Cada um na sua, né? Na sua esfera individual. Aquela frase que ela disse que ela era o coração do cérebro dele, é exatamente isso. É. E ele sentia isso, que ela era o coração e era o cérebro. Ela poderia ser um auxílio de fato, um pontinho de luz na vida dele, sem dúvida. Mas ela não era a responsável pela felicidade total dele. Ele precisava por si só mudar o comportamento. E aí qualquer um que tomasse o lugar no coração dela, que seria dele, né? Era motivo de... Foi Estevão e agora Cristo. Agora, uma coisa interessante do ciúme é que parece que ele surge de uma espécie de delírio, né? Porque quando ele sentiu ciúme por Estevão, ele não conhecia Estevão. Ele não conhece o Cristo. O que será que aconteceria se o Cristo se materializasse na frente dele? Se ela sobrevivesse, se ele se casasse, possivelmente ele não iria aceitar uma esposa que acompanhasse, que seguisse Cristo. Ele não ia aceitar. Será que ela abdicaria até o ponto de... Por que eu estou perguntando isso? Porque no final da página 162, eles começam... Veja só, a criatura está moribunda, né? Sim. Sem cor na face, e ele ainda discute. Sem aspas pulmões. Aí ele diz, né, que estranha porque ela está falando aquelas coisas, mas nunca foste assim tão melancólica e desalentada, e ela reage. Engana-te, Saulo. Eu não me sinto desanimada, embora convicta da impossibilidade da minha aventura. A sua influência do Messias renovou minhas forças, saturou-me de bom ânimo e verdadeira compreensão dos desígnios supremos. O seu evangelho de perdão e amor é tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Ou seria um eterno conflito, né? Ou seria um eterno conflito,
né? Então parece que ela havia também encontrado o significado da existência, né? O significado da vida, um ideal que ela, na verdade, sempre teve, como a gente viu, a gente até já comentou. Ela era versada, né, nos ensinamentos de Moisés e já tinha um coração receptivo, mas parecia algo que ela não estava agora disposta a abrir mão. A gente também está falando parte de um momento de vida que a mulher não tem o pensamento da mulher de hoje. Claro. Naquela época era completamente abnegada, ela não se amava, não tinha autoestima, ela se colocava sempre em segundo plano. Também não tinha profissão com a mulher. É isso, a mulher não via colocar no meu joelho o tempo todo, entendeu? Diferente, história diferente. Jesus chamou-me para a sua força espiritual. Sim. Que coisa, não? Estava já prevendo o desfecho, né? Aí ainda na página 163 tem uma parte, eu acredito que pela primeira vez ela afronta ele, né? Ela responde de uma forma assertiva, quando ela diz assim, que ele fala, né? Sempre o mesmo refrão. Ele veio para os infelizes, para os doentes, para os infortunados e nós, que somos o povo escolhido, as famílias de tradições respeitáveis. E aí ela responde, os homens valorosos a que te referes, os forros de enfermidades e sofrimentos, forros aqui no sentido de livres, alforriados, né? Na posse das bênçãos reais de Deus, deviam ser filhos laboriosos, preocupados com o rendimento da tarefa que foram chamados a cumprir em prol da felicidade de seus irmãos. Já é uma linguagem cristã. Então ela responde da mesma forma que Estevão na pregação. Vós, varões de Israel, né? Etc, etc. Então, veja que assim, o discurso do Cristo empoderou também Abigail, né? Sim, verdade. E aí, isso mexeu com Saulo. Emmanuel registra aqui. Saulo estava impressionado com aquela clareza de raciocínio, mas a conversação exigira da enferma maior esforço e consequente fadiga. Então, parecia também que ele não queria rebater para não exaurir de mais uma mulher, né? Do entrave do ciúme aqui um pouco em cima, né? O egoísmo ataca a saúde, o ciúme prejudica o mandato divino, como a ferrugem e a traça que inutilizam nossas vestes e instrumentos quando nos descuidamos. Isso. Que parecia uma sutil indireta, né? O ciumento, então, prejudica esse mandato divino. Exato. Aí, veja só, no final da página 163, restabelecida, isso é Saulo pensando, restabelecida, fala-aí a voltar aos seus antigos pontos de vista. É sempre doido, tá doido. É melhor tá doido. Tá doido. O negócio ia ser um problema, né? E aí ele, não, você precisa repousar. Santuário doméstico. Ia dar pano para manga o negócio. Não, você precisa repousar, vamos dar um tempo. Tá delirando. E tal. E aí tem uma frase que, mais uma vez, demonstra esse controle dele, na página 164. Dar-te-ei das minhas próprias forças. Breve estarás restabelecida. A gente pode prometer isso a alguém? Não. Não mesmo. O passe dele não é tão poderoso, não. Se desse um passo nela aqui, Desequilibrado do jeito que estava. Mas isso era por ela, realmente, ou por ele? Um ato de amor, assim, de tensão apaixonada. Né? Porque ele precisava dela, né? Era o coração do cérebro dele. Você não tem força, leva a minha, tá? Ele não admitia era perder, ele não admitia que ela estivesse doente, né? Ele disse, você ficará restabelecida, né? Então aqui era uma briga dele com os céus que ele perdeu. E aí, prosseguindo na página 165, né? Ela dizendo... Na verdade, ele pergunta, mais uma vez, a consciência de culpa. Então, ele, na primeira frase que ele fala lá com Zacarias, Abigail, como foi que ele falou? Fala mal de mim, né? Queixou-se de mim. Ele não, absolutamente. E aqui ele pergunta de novo, Abigail,
Antes de partir, quisera saber francamente se me desculpaste pela morte de Estevão, né? Até para saber como é que aquilo estava. E aí ela, por que falar disso, né? Por que te recordas disso? A minha alma está agora tranquila. Gesiel está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso. Que poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Né? E aí ela fala até da oportunidade de, antes de desencarnar, estar ali com ele, né? Então veja que parece que a pergunta dele não é exatamente para investigar a situação emocional dela ou o bem-estar dela, mas sempre declarando a culpa que ele sente e até o remorso, né? Pelo fato como as coisas aconteceram. E aí Saulo se despediu e Emmanuel começa a fazer uma espécie de análise psicológica do que passava dentro dele, né? Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Que forças eram essas? Por que não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente? Ele era um homem de Deus, né? Que se acreditava a serviço de uma grande causa. Por que ele era tão atormentado? Eu acho que isso é o que mais incomodava ele, essa paz Exatamente. que ele não precisava, em tudo que ele acreditava, ele não tinha essa paz que todos os cristãos tinham e demonstrava a todo momento. Isso incomodava muito ele. Porque é isso, que paz é essa que eu não tenho com Moisés, com as leis, com o que eu acredito, com esse Deus. Mas a gente volta aqui. Inveja dessa paz. Ele Inveja dessa muito paz. ele bota aqui mais à frente aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que eu desconhecia. Essa paz era o sonho de consumo dele. Era o sonho de consumo, exatamente. E aí ele continua dizendo, né? Aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração, referindo-se a Abigail, né? Se era inconteste que a enfermidade distinguia a vida aos poucos, também evidente era o rejuvenescimento das suas energias espirituais. Mas, aí Emmanuel diz, né, que durante a viagem, ele preso nessas reflexões, mas bastou passar pela frente do Sinédrio. O vale. Saiu, entrou, mudou de faixa. Continuaria a luta, né? Continuaria a perseguição. E aí, nesse íntere, Abigail piora. Um mensageiro de Zacarias informa isso a ele. Ele volta, né? Que nem um raio, de retorno para a estrada de Jope. E aí Emmanuel diz, no final da página 166, Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, sentia-se trêmulo diante do irremediável. Então ele estava diante de uma situação que ele não podia controlar, né? E é interessante que ele diz, como foi isso, Abigail? Ainda ontem te deixei esperançado, eu pedi a Deus que te curasse por mim. Como ele me negou Como ele me negou isso. Eu pedi, eu acreditei. Exatamente. E aí vem agora o pranto, né? Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. E aí ela começa a falar. E o diálogo que ela faz parece, né? Um diálogo, não obstante a elevação espiritual dela, mas um diálogo inspirado, né? Contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Destruindo as nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde eu estiver, e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. O próximo parágrafo a gente precisa ler integralmente, porque é cheio de revelações. Ó, 168. Essa noite, depois que partiste, porque isso foi de um dia para o outro, né? Sim. Senti que alguém se aproximava enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me, Gesiel, que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo. Então veja,
Isso daqui a gente já tem narrativas, né, na literatura mediúnica, em algumas situações de saber que o período da morte se aproxima, né? E o interessante é que o enlace afetivo e emocional dos dois era real. Tanto que Deus aprovava. Tem até aquele famoso versículo, né? O que Deus une, ninguém separa. Então, era uma legítima relação de afeto entre os dois. Havia amor verdadeiro, né? Mas tinha toda aquela vaidade, todo aquele orgulho ao ser vencido, né? E aí ela continua. Ele trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito e tem esperanças em ti. Imagine a cara de Saulo, né? Eu tô querendo matar esse danado e ele me ama. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, que não significa necessariamente desejar morrer, mas entender que tem coisas que a gente não consegue processar, né? Quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. E aí vem o comentário dela, né? Porque ele sendo casado, será que ele conseguiria ter tanto tempo para se dedicar às atividades espirituais, né? Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Eu seguirei teus passos no caminho. Levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono. Mas será necessário que ele se permita. Ou seja, a assistência do mundo espiritual é garantida. Mas a gente também tem que se permitir ser intuído, né? Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o evangelho. Tipo, é questão de tempo. Não se preocupe, não. Vai chegar. Mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Veja que ela também não sabia. Ninguém sabia. Acredito particularmente que ninguém sabia o que ia acontecer. Agora veja só a Abigail para conseguir tocar o coração desse homem. Toca aí. Ele ouviu, né? E aí ele desesperado, né? Abigail, e ela, Gesiel, já veio me buscar. E aí a gente vê que ele fica em estado de choque, né? Saulo se deixa ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada que parecia dormir. Nada do que ele fizesse poderia trazê-la de volta, né? Tinha que aceitar. E aí? O que será de agora em diante? O próximo capítulo muda tudo. Próximo capítulo. Eu imagino, estava com ele na conversa, assim que ele saiu, ele falou, né? Assim que você saiu, ele apareceu e falou, então. Estava ali. A Abigail ela conseguiu traduzir os caminhos de Jesus, que é o caso real deles dois, entendeu? Eu achei interessante que ela conseguiu trazer o Evangelho para aquele momento da relação deles, entendeu? E explicar, e mais ainda acalentar da situação